Boa tarde, queridos irmãos. Muito obrigado, irmão Ney, pelas suas palavras. Boa tarde, irmãos encarnados e desencarnados. É uma grande honra e uma grande alegria sempre estarmos aqui, ocupando essa tribuna da casa a qual nós pertencemos, né? Nós que temos a oportunidade de, às vezes, estarmos em outras casas espíritas, no nosso litoral norte, mas o gostinho é especial quando estamos aqui na nossa Círculo da Luz. E eu já agradeço pela oportunidade de, nesse mês, do aniversário da casa, né? A nossa casa que está completando 16 anos de atividades, de consolação, de atendimento fraterno, de divulgação, de estudo da doutrina espírita. Então é sempre uma responsabilidade maior que nós vamos aqui tentar corresponder. Então, como o irmão Ney já falou, durante todo esse mês também nós estamos trabalhando a grande obra, né, talvez uma das principais, sendo que todas são importantes, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que é a obra Paulo e Estevão, né, que já completou 70 anos e nos dá sempre uma lição do Evangelho, da conversão desse grande apóstolo e da luta que foi dos primeiros cristãos, né, enfrentarem e divulgarem a boa nova do Cristo. Em especial porque também nós podemos chamar Paulo, além do 13º apóstolo, também em várias vezes nesse livro se o chamam de o convertido de Damasco, porque o próprio mestre apareceu para ele, né, perguntando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E essa foi uma experiência única na vida dele, transformou completamente esse homem que de Saulo passou a se tornar Paulo. E ontem ainda estávamos estudando este capítulo quando entrou a notícia, né, de que justamente um bombardeio na Síria, um bombardeio em Damasco, nós podemos notar a importância desse tema, do Evangelho do Cristo, que nos fala de amor e que essa obra da qual nós estamos falando e estudando, tão importante para a doutrina espírita, para o cristianismo, se deu justamente naquela região onde Cristo pregou, onde os apóstolos primeiros pregaram, e uma região que hoje ainda está tão cercada de conflitos, né, dos mais básicos, para nós vermos a atualidade do tema que nós vamos tratar hoje. Então, Lides Sublimes do Evangelho está no capítulo 4 da segunda parte do livro, que é os primeiros labores apostólicos. Significa dizer que Saulo, depois dessa grande conversão, depois de ter sido o grande doutor da lei, fariseu, implacável, perseguidor de cristãos e o responsável pela condenação e pela execução da pena de Estevão. Estevão, que por coincidência do destino era irmão de Abigail, a sua grande paixão, seu grande amor. Isso tudo foi um grande choque espiritual, um grande choque de realidade, e a transformação que esse homem sofreu a partir disso, e o quanto ele conseguiu, como se diz, dar a volta por cima e se tornar o 13º apóstolo, é algo que nos emociona muito até hoje. Nós não precisamos ser como Paulo, né? Mas de certa forma todos nós que somos adeptos ou simpatizantes do espiritismo, do cristianismo, somos, de certa forma, em alguma medida, também os seguidores do Cristo e apóstolos do Cristo. Então, depois dessa grande passagem, ele que era um doutor da lei,
no Sinédrio, em Jerusalém, respeitado por todos os judeus da época, teve esse grande conflito do destino, né? E esse grande conflito interno da sua crença, porque ele era um exímio doutor da lei. Qual lei? Ele conhecia a lei mosaica, a lei de Moisés, como ninguém na sua época. E conhecia a lei de todos os profetas. E ele era um principal doutor da lei. Só que essas crenças dele levaram ele, na verdade, a uma fé cega, a uma fé sem o amor que Cristo veio trazer, né? E aí, com essa questão toda de ter sido o algoz de Estevão, que era irmão de Abigail, o seu grande amor com quem ele pretendia casar-se, formar família, transformou-o completamente, né? E ainda mais a experiência em Damasco, onde o próprio Cristo, né, apareceu para ele, perguntando por que ele perseguia ao Cristo e aos cristãos, né? E de tal forma foi a luminosidade, a intensidade desse encontro, que ele ficou momentaneamente cego, né? E aí, aos poucos, foi se transformando, o que nós chamamos a transformação do homem velho para o homem novo. Então o capítulo começa assim: transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se-lhe a feição de asceta. Asceta é aquela pessoa que passa a viver mais espiritualmente, cuidando cada vez menos do corpo, né? Se alimentando de forma cada vez mais frugal e se preocupando mais com as coisas do espírito do que as coisas da matéria. Os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Ou seja, estava nascendo ali um novo homem, diferente daquele fariseu, daquele doutor da lei, né? Daquele ex-rabino, como também o livro fala muitas vezes. Sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta aos antigos camaradas de triunfo. Orgulhava-se quase de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. Os conterrâneos admiravam a atitude humilde, que era agora o seu traço dominante. Por quê? Tempos antes, né, enquanto ele era doutor da lei, fariseu, ele era um jovem com muito vigor, com muito conhecimento e muito arrogante. Agora estava um homem transformado pelas lições da vida e tentando ser cada vez mais humilde. Então é isso que o livro diz, ele se orgulhava de estar mudando de vida. Todos os que o conheceram na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratava-o como alienado pacífico. Então percebam que os amigos que ele tinha no tempo que era poderoso, rico e doutor da lei, agora lhes viravam as costas, ou então achavam que ele tinha enlouquecido. Não entendiam aquela transformação. Achavam-no mesmo um traidor dos princípios judaicos. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Aquele que o ama, trabalha, espera e perdoa, que é o grande lema também do nosso mês espírito, né? No mês do aniversário da casa. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. Olha que bonito, né? Que grande transformação ocorreria nas nossas vidas se nós levantássemos todos os dias tentando amar a tudo e a todos. E era isso que ele tentava. Um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé, o ex-levita de Chipre,
encontrava-se em Antioquia. Abraços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes. O que significa isso? Então, Barnabé era um ex-levita de Chipre, e ele estava trabalhando nas primeiras igrejas, que eram as igrejas do caminho. Simão Pedro e os apóstolos formaram o primeiro núcleo da igreja do Cristo do caminho em Jerusalém. E um outro segundo posto desta igreja do caminho era na cidade de Antioquia. Lá trabalhava Barnabé, era o líder. Na igreja de Jerusalém trabalhava, quem era o líder? Simão Pedro. Continuava liderando a igreja de Jerusalém. Destacado para liderar a igreja de Antioquia estava Barnabé. O que acontece? A igreja de Antioquia, fazendo algo muito semelhante ao que as casas espíritas fazem hoje, e aí nós vamos ver a aproximação que existe entre esses primeiros trabalhadores do Cristo e os trabalhadores da última hora, que são os espíritas. A igreja de Antioquia ia muito bem, atendendo os desvalidos, os pobres, os necessitados, os doentes, estudando o Evangelho, todos eram felizes, todos cooperavam, mas que faltavam pessoas mais intelectuais, faltavam pessoas que conseguissem ter o verbo, o dom da palavra, para que conseguissem passar a mensagem do Cristo, porque eram contemporâneos de Cristo. Cristo recém havia sido crucificado, era o nascedouro do cristianismo, que sequer se chamava cristianismo, eram os apóstolos do caminho, porque Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eles se denominavam os irmãos do caminho. Mas então Barnabé vai com esse propósito. Ele precisava de intelectuais e ele sabia que Paulo continuava a ser o grande doutor da lei. A sabedoria que ele tinha da lei mosaica, que Cristo não nega, Cristo veio dizer: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhes cumprimento. Então a lei dos profetas, a lei de Moisés, não é negada por Cristo. Ela é só confirmada agora com a palavra doce do amor, do perdão. Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. A instituição fora iniciada por discípulos de Jerusalém, sob os ouvidos generosos de Simão Pedro. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Então, uma obra se faz de vários tipos de trabalhadores, Os trabalhadores braçais, os trabalhadores que contribuem, os trabalhadores que lidam diretamente com os necessitados e os trabalhadores que são mais afetos à leitura, à interpretação e à palavra. Pedro, depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho, aconselhou-o a procurar o convertido de Damasco, a fim de que sua capacidade alcançasse um campo novo de exercício espiritual. Então vejam, Pedro foi quem indicou para Barnabé: vai e busca o convertido de Damasco. Porque ele está trabalhando, ele está se trabalhando espiritualmente, mas ele continua sendo aquele grande conhecedor da lei. Ele vai nos ajudar nessa questão dos trabalhadores do pensamento. Então Barnabé exaltou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele. A instituição, todavia, reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o Evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. Então percebam, uma coisa eram os fariseus, o povo judeu, que trabalhava exclusivamente, ainda trabalha a lei de Moisés.
que é uma lei importante. Mas o mestre veio trazer um outro evangelho, uma outra boa nova, que é a lei do amor. Então se precisava naquela casa quem conhecesse a lei de Moisés, mas que fizesse também a adequação da lei de Moisés com a nova doutrina, que era a doutrina do Cristo, o Evangelho do Cristo. Pressuroso e prestativo, Saulo de Tarso em breve se instalava em Antioquia, onde passou a cooperar ativamente com os amigos do Evangelho. Então, irmãos, nós vamos percebendo que Paulo havia mudado de vida. Paulo era um tecelão, trabalhava com couro de cabras, fazendo tendas, fazendo bolsas, fazendo tapetes. Era um tecelão, era um artesão, né? Então ele mesmo dizia: eu tenho as condições de prover o meu sustento aqui ou em qualquer lugar que eu vá. Qualquer cidade que eu chegar, eu tenho profissão. Eu instalo a minha tenda e começo a trabalhar. E isso era uma grande coisa, para ajudar na pregação da nova doutrina nascente, que era a doutrina do Cristo. Então, o que ele faz? Ele imediatamente ouve o Barnabé, aceita aquela proposta de Simão Pedro e vai com ele para Antioquia. Se muda para trabalhar lá na Igreja do Caminho. Na comunidade, preferia os labores mais simples, sentia-se bem atendendo aos doentes numerosos, recordava Simão Pedro e procurava cumprir os novos deveres na pauta da bondade despretensiosa. Então, aquele grande doutor da lei, eloquente, jovem, orgulhoso, agora estava se burilando na humildade, no trabalho braçal, na assistência aos pobres, aos humildes, aos doentes. Antioquia, cidade cosmopolita, tornara-se um foco de grandes devassidões. Na sua paisagem enfeitada de mármores preciosos, que deixavam entrever a opulência dos habitantes, proliferava toda espécie de abusos. Então, quando a gente acha que só agora que acontecem devassidões, abusos, luxúrias, na época acontecia muito também. Só que existia um núcleo de amor e de caridade, que era a Casa do Caminho. Então, Antioquia era uma cidade grande, cosmopolita, com muito dinheiro e com muitos ricos. Portanto, com muita opulência e muita devassidão. Muita ausência do Cristo. Mas diariamente à noite se reuniam na casa singela onde funcionava a célula do caminho. Grandes grupos de pedreiros, de soldados paupérrimos, de lavradores pobres, ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. Veja que essa ansiedade por ouvir coisas boas, por ouvir mensagens de amor e de paz, que nós temos hoje no nosso espírito, aqueles irmãos daquela época também tinham. E aí, onde é que eles iam buscar? Lá na Igreja do Caminho. A maioria dos frequentadores interessavam-se por conselhos e consolações, remédios para as chagas do corpo e do espírito. Geralmente eram Barnabé e Manem os pregadores mais destacados, ministrando o Evangelho às assembleias heterogêneas. Saulo de Tarso limitava-se a cooperar. Então percebam, Saulo, que era o grande doutrinador e o grande palestrante do Sinédrio, do templo e da lei de Moisés, agora era o humilde trabalhador do Cristo na Casa do Caminho. E ele não usava a tribuna. Quem usava a tribuna era Barnabé. Por isso mesmo estavam precisando de mais gente para expor melhor as novas ideias. E o Tarso, Saulo de Tarso, ficava na dele, como diz a gurizada hoje em dia. Estava mais numa posição humilde ainda. Certa feita fez o possível por conduzir as pregações gerais, mas nada conseguiu. A palavra, tão fácil noutros tempos, parecia retrair-se-lhe na garganta. Compreendeu que era justo padecer as torturas do reinício
em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. Vejam o texto de Emmanuel, é um texto muito lindo, né? É um texto um tanto rebuscado, mas é um texto poético. Ele conta a história, ele narra os fatos e ao mesmo tempo ele romanceia, como só Emmanuel consegue fazer. Então vejam, o que ele conta aqui? Paulo de Tarso, certa feita, tentou pregar a palavra, mas as palavras se fugiam da garganta. Ele não conseguia mais pregar, porque as coisas que ele pregava no templo eram vazias. Porque certa feita, Cristo mesmo disse, apontando o dedo para os fariseus no templo, lembram dessa passagem? Hipócritas, vós sois como túmulos caiados, lindos por fora e podres por dentro. Forte isso, né? Porque os fariseus se destacavam por exteriorizar as coisas, falar mais do que agir. E o Cristo veio dizer que mais vale as ações do que 1000 palavras. Né? Então, quando ele ia pegar o microfone, lá não tinha microfone, não. Quando ele ia para a tribuna para falar, ele não conseguia falar. O grande orador do templo estava irreconhecível. O que acontecia com ele? Se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples. Por vezes, chegava a corar de vergonha ante o público, que lhe aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés no templo de Jerusalém. Por esse motivo, foi afastado discretamente da pregação e aproveitado noutros mistérios. Veja aí o departamento pessoal da época, o departamento doutrinário da época, né? Da Casa do Caminho. Colocou lá, porque o cara era entendido da lei de Moisés. Chegou na tribuna, se atrapalhou todo, chegou a corar de vergonha. Não conseguia fazer as conclusões mais simples em tentar comparar o que ele ensinava antigamente com a nova lei do Cristo. Não significa que ele não compreendia a lei do Cristo, é que ele ainda estava trabalhando internamente a lei do amor, e não aquela lei vazia anterior que ele trabalhava. Então o Barnabé teve que chegar para ele: afastar, meu querido, acho que tu não está pronto, assim, tu era muito bom lá, mas aqui tu não está legal. Vamos fazer outras coisas, vamos trabalhar um pouco mais. Quando tu estiver mais preparado, tu vem ocupar a tribuna. Isso aconteceu com o grande Paulo de Tarso, acreditem. A existência para o ex-rabino, que ele era rabino, né? Não podia ser mais tranquila nem mais bela. Era-lhe o dia cheio das notas harmoniosas do trabalho digno e construtivo. À noite, recolhia-se à igreja em companhia dos irmãos, entregando-se prazenteiro às lides sublimes do Evangelho. Então esse é o tema da palestra, né? Lides sublimes do Evangelho. Então à noite, né? De dia trabalhava com afinco pela causa, à noite ia com os irmãos na igreja conversar, discutir a nova doutrina nascente. A instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vejam que a nova doutrina começa a crescer e ter mais adepto e mais concorrência do que o templo em Jerusalém. E, inclusive, a própria igreja de Simão Pedro em Jerusalém. Nós vamos ver na sequência. A instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações da espiritualidade. Em noites determinadas havia o fenômeno das vozes diretas. Não começam os irmãos a perceber uma certa semelhança
com o que fazemos nós hoje nas casas espíritas. Por isso se diz que o espiritismo é o cristianismo primitivo renovado. Porque depois, com o tempo, os homens do poder adulteraram a leitura do Cristo. Mas a mensagem simples do Evangelho do Cristo é retomada pelo Espiritismo. Por isso se diz que o Espiritismo é o cristianismo primitivo renovado ou redivivo. Então, irmãos, a ambiência espiritual era tão fraterna e bela naquela casa do caminho que os espíritos se manifestavam pelo fenômeno das vozes diretas, ou seja, usavam o ectoplasma de médiums, mas não se manifestavam através dos médiums. Essa voz era direta, como dizem que foi a voz de Deus para Moisés. Não precisa ser uma voz de trovão, assim como o irmão Ney. Elogio o irmão, né? Não é a voz de Deus, porque ele é caracterizado como um homem adulto, velho, com uma voz muito de trovão. Não, não é essa. É a voz direta. Para isso acontecer, meus irmãos, tem que haver muita harmonia espiritual no ambiente. E era o que havia naquela casa do caminho. Seguindo, então. Certa feita, um médico chamado Lucas, que estava de passagem em Antioquia e foi conhecer a mensagem do Cristo lá nos discípulos da nova doutrina. E ele, tomando a palavra, disse: não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros. Mas há viandantes, ou viajores, e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Olha que bela ideia do Lucas, né? Porque até então os discípulos do Cristo e os seguidores do Cristo não se chamavam cristãos. E aí, o Lucas, num insight, tomou a palavra e disse: olha, por que a gente não se chama então de cristãos uns aos outros? Vai identificar melhor a mensagem do que caminheiros, viajores ou discípulos do caminho. Esse título nos recordará a presença do Mestre e nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. A igreja de Antioquia. Então todos concordaram na hora e passaram-se então a chamar de cristãos. E a nova doutrina foi rebatizada como cristianismo. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam, animados do Espírito Santo. Numerosos irmãos profetizavam, animados pelo Espírito Santo. Nesse momento, Emmanuel, que é o autor da obra espiritual, através da mediunidade santa de Chico Xavier, ele põe uma nota de rodapé para explicar o que é o Espírito Santo, senão vai causar uma grande confusão. E aí ele diz assim: ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Nota de Emmanuel. Então, fica bem claro, sem nenhuma confusão: Espírito Santo não é aquele representado pela pomba em outras doutrinas. Espírito Santo é a denominação da pleiade de espíritos superiores que acompanham o Cristo desde sempre. Então, os discípulos do caminho profetizavam animados pelo Espírito Santo, ou seja, através da mediunidade e da comunicação dos espíritos, tal qual foi a revelação da doutrina espírita.
Foi aí que Agabo, grande inspirado pelas forças do plano superior, então um grande médium, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima, ou seja, a igreja lá do Simão Pedro. Como nem tudo é flores, começa uma parte mais pesada. Com efeito, daí a meses, ou seja, os espíritos se manifestaram lá na igreja de Antioquia, avisando que a igreja de Jerusalém, de Simão Pedro, estava passando grandes dificuldades. E com efeito, daí a meses, um portador da igreja de Jerusalém chegava apressadamente a Antioquia, trazendo notícias alarmantes e dolorosas. Em longa missiva, Pedro, justamente o apóstolo Pedro, relatava a Barnabé os últimos fatos que o acabrunhavam. Escrevia na data em que Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, evangelista, sofrera a pena de morte em grande espetáculo público. Herodes Agripa não lhe tolerara as pregações cheias de sinceridade e apelos justos. Verificou-se perfeita repetição dos acontecimentos que assinalaram a morte de Estevão. O ex-pescador, Pedro, solicitava de Antioquia os socorros possíveis. Perceberam que a igreja de Jerusalém estava começando a sofrer os ataques dos mesmos que atacaram o Cristo, dos quais Paulo também era um deles. Dos quais Paulo foi o responsável pela condenação de Estevão. Por isso que na carta de Simão Pedro para Barnabé, em Antioquia, ele diz: sucedera com Tiago, filho de Zebedeu, o mesmo que ocorrera com Estevão. Ou seja, irmãos, os irmãos discípulos do Cristo estavam começando a pagar com a própria vida a doutrina de amor que o Cristo veio trazer. Por isso que quando a mãe justamente de Tiago, de João, pergunta para Cristo: quando tu instalares esse reino, Senhor, por favor, coloca uma cadeira à direita e uma à esquerda, e coloca os meus filhos, Tiago e João, ao lado do Senhor. Porque ela não entendeu a mensagem de completo, né? Ela achava que esse reino seria um reino material. E aí Cristo só disse o seguinte: tudo bem, eu faço isso, mas será que os seus filhos Tiago e João estão preparados para beber do meu cálice? Era uma advertência que Jesus fazia, né? O cálice de Jesus, lá naqueles primeiros tempos, tinha um gosto amargo do vinagre. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala dos trabalhadores da última hora, que somos nós, os espíritas, os espíritos nos dizem assim: vós, para seguires o Cristo hoje, não precisam mais doar suas próprias vidas nas arenas, mas apenas algumas horas do seu dia a dia. Então a coisa de lá para cá melhorou. Então aqui começa a perseguição dos cristãos. Daí a 2 dias ambos demandavam Jerusalém, ou seja, Pedro pede socorro a Antioquia pelas coisas que estavam acontecendo lá. Haviam matado o Tiago, e quando Pedro vai reclamar o corpo de Tiago para o sepultar, Pedro acaba preso também. Então a coisa começou a enfeiar, como diz o Galdério, né? E ele pediu socorro. E então Barnabé e Paulo de Tarso vão em viagem a Jerusalém para prestar esse socorro. Recolhem donativos, recolhem algumas quantias de dinheiro e vão os dois em viagem para Jerusalém, que levou 2 dias. Daí a 2 dias ambos demandavam Jerusalém corajosamente. A jornada era assaz difícil, mas os dois venceram os caminhos no menor prazo de tempo. Imensas surpresas aguardavam os emissários de Antioquia, que já não encontraram Simão Pedro em Jerusalém. As autoridades haviam efetuado a prisão do ex-pescador de Cafarnaum.
logo após a dolorosa execução do filho de Zebedeu, amargas provações haviam caído sobre a igreja e seus discípulos. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da igreja de Jerusalém. E aí Paulo fala o seguinte, na volta, para Barnabé. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo, regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele. Mais que nunca me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido. Ou seja, começa a despertar em Paulo esse grande peregrino do Cristo. Ele volta de Jerusalém muito preocupado com o que estava acontecendo com a igreja de Jerusalém e com as perseguições que os irmãos estavam tendo. E mesmo confiando na figura de Pedro, Pedro já tinha tido que fugir dali, senão ia ter sido morto também, assim como Tiago. Então, Paulo volta muito preocupado com isso. E ele diz o seguinte, continuou: suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas, anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestade, e eu principalmente, que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios, onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á ao movimento em função da universalidade. Ou seja, começa a despertar a grandiosidade espiritual de Paulo, que percebe que lá em Jerusalém a igreja não está dando certo. Não porque os discípulos não tivessem força, mas que a força do dos fariseus e do templo, dos judeus da época, era muito forte. E a perseguição começava. E ele lembrou as palavras do Cristo, dizendo: os meus discípulos virão do Ocidente e do Oriente. Então ele tem a grande sacada, como diz a gurizada. Bom, a palavra do Cristo não pode ficar só aqui nesse miolo de Jerusalém. Por isso que ele também é chamado de grande apóstolo dos gentios. O que era gentios? Era todo o povo. Cristo não veio trazer a mensagem dele só para os judeus. Cristo veio trazer para a terra inteira, para a humanidade inteira. E era isso que Paulo percebeu. E dizia para Barnabé. Saulo completa o raciocínio com esta linda passagem. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Veja uma grande iluminação desse apóstolo, entendendo que atender os doentes, os necessitados, os leprosos, os mendigos e todos os desvalidos é algo importante, como nós fazemos nas casas espíritas e nas boas casas cristãs de todas as religiões. Mas só isso não basta. Isso é paliativo. A grande mensagem do Cristo é o despertar interno. Por isso ele diz: se o Evangelho do Cristo fosse vivido pelos homens, não haveria mais mendigos.
E todos abençoariam a própria dor, porque a enfermidade mais longa seria entendida como uma oportunidade de escoação das imperfeições. Não é isso que o Espiritismo diz hoje para nós? Vejam a iluminação e o entendimento que começava a pairar sobre ele. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém. Olha como ele era um revolucionário. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. Porque ficar lá dando palestra só para quem era judeu estava errado. E é isso que ele se percebeu. Temos que chamar todo mundo. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como um aventureiro vulgar. Olha que intensidade da compreensão de Paulo. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi, que é o Mateus. Ou seja, ele percebeu que se continuasse daquele jeito, assim que Pedro morresse, morria com ele todos os ensinamentos do Cristo. E o Cristo ia ser apenas mais um que foi um louco, um pervertido que morreu entre ladrões. E não era isso que ele queria, né? Aí ele continua ainda: a boa nova será aventada, e se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos, terá como resposta que o mestre foi um criminoso comum, a expiar na cruz os desvios da vida. Restringir o Evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos, que duram até hoje, sob a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas do entendimento cristão, abrir novas estradas. E aí o peregrino do Cristo, né? O apóstolo dos gentios, vou levar a palavra do Cristo para outras terras. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre. Hoje nós vamos passar um pouquinho, né? Porque hoje é aniversário da casa e o tema é realmente muito extenso. Então nós vamos passar um pouquinho. Vejam só, isso é Paulo falando que não conviveu diretamente com Cristo. Ele diz: percebo que Levi não anotou tudo o que eu sei sobre o Cristo. Quem era Levi? Mateus, que é o evangelho maior que nós temos. Mas ele percebeu que Mateus não escreveu tudo. Então, olha aí o grande líder espírita, já na época, pensando estrategicamente no cristianismo. Disse: olha, percebo que o Levi não escreveu tudo, portanto, outros de nós podem começar a anotar também as passagens do Cristo. Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os pósteros, ou seja, os da posteridade, nós, hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Olha o entendimento da tarefa. Ele sabia que, no futuro, todos iriam ansiosamente buscar os escritos daquilo que aconteceu naquela época. Então ele sabia da missão. Por isso ele estava exortando: vamos escrever mais sobre o Cristo. Só um não adianta. Só um escreveu bastante, porque Mateus é o maior evangelho que tem, mas não escreveu tudo. Daí, poderás contar comigo, respondeu Saulo de Tarso resoluto. A situação requer o concurso de irmãos corajosos, e a igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Aí ele diz outra passagem muito linda: compara o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Ou seja, ele sabia
que os apóstolos de Cristo tinham que fazer mais. Então, eles ainda disseram, essa conversa, lembram? Voltando de Jerusalém para Antioquia. Aí ele disse, se me permitires, nós vamos colocar isso em assembleia lá na igreja de Antioquia. Se os irmãos de Antioquia me aprovarem, eu saio pelo mundo a pregar a palavra do Cristo. Daí, quando tratou o problema com toda a gravidade, na primeira reunião, depois de relatar as observações pessoais concernentes à igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciões falaram da lacuna que se abriria na igreja. Portanto, primeiramente, alguns dos mais velhos acharam que não deviam fazer isso. Mas depois o Barnabé expôs a gravidade da situação lá em Jerusalém. E aí, quando ele tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se um acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita e, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Então, além da aprovação da Assembleia Geral da Igreja de Antioquia, o Espírito Santo, ou seja, os bons espíritos, também se manifestaram, aprovando a ideia, que era isso mesmo, que eles estavam no caminho, e ainda dizendo, quem tem que ir é Barnabé e Saulo. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino, como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ou seja, ele começou a perceber que ele estava entendendo a mensagem do Cristo e que agora os espíritos superiores aprovaram a ideia dele. Então ele se jubilava internamente, porque ele, que era um perseguidor dos cristãos, hoje estava sendo, no momento, o maior apóstolo da nova doutrina do Cristo. Depois de grandes esforços, chegaram a Neapafos, onde residia o procônsul. A sede do governo provincial era uma formosa cidade cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava exausto. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo no serviço da igreja de Antioquia, temia confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Então, eles pegaram a estrada, chegaram na cidade de Neapafos, na ilha de Chipre, e trabalharam como nunca, e foram recebidos muito bem. Então, a igreja do Cristo e o cristianismo se espalhou muito, muito. Só que Barnabé ainda tinha medo de entregar a palavra para Saulo. Ele estava muito cansado, mas mesmo assim ele ia para a tribuna. E todo mundo se reunia e queria saber notícias dessa boa nova. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim, pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram um formoso movimento de curas. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciões sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão. A notícia das curas julgadas impossíveis encheu Neapafos de grande assombro. Ou seja, mais ou menos o que se faz hoje, né? Os missionários impunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes, distribuíam água pura em seu nome. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova. Ou seja, aí Barnabé não aguentava mais e disse: bom, agora eu vou passar a palavra para o Saulo.
mas com grande surpresa, verificou que Saulo se modificara radicalmente. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do Evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Notava particularmente o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Então, irmãos, percebam essa caminhada do Saulo. Né? Saulo, que de doutor da lei, que de jovem orgulhoso, né? Acaba por ser o algoz de Estevão, acaba, por consequência, matando a própria amada, que era Abigail, né? Entra em profundo desespero e depressão, encontra Jesus em Damasco, que lhe aparece, que pergunta para ele por que ele persegue tanto a ideia do cristianismo. Ele se converte e, com muita humildade, ele começa a participar dos primeiros trabalhos, e aí começa a ressurgir nele o grande estrategista, a grande inteligência, né? Por isso que não só a doutrina espírita, mas todas as doutrinas cristãs reverenciam tanto o apóstolo, o 13º apóstolo, que não conviveu diretamente com Cristo, mas que falava do Evangelho do Cristo como se tivesse convivido diretamente com Jesus. Então, irmãos, encerrando, tem uma passagem muito bonita que é a questão do Sérgio Paulo, é lá no início do livro, né? Josiel, que era o nome de Estevão, é condenado às galés. As galés eram aqueles remadores, né, que tinham que trabalhar nas galés, que eram embarcações. Então, quem era condenado à galé era uma condenação à morte. Ninguém durava mais de 2, 3 meses remando naquelas condições e levando chicotada. Só que Gesiel, que era Estevão, foi condenado às galés. E como ele era o iluminado do Cristo, Sérgio Paulo, que era o procônsul dessa cidade de Neafatos, ficou com uma doença muito grave, muito severa, em plena embarcação. E aí o comandante do navio e nenhum dos empregados do navio tinha coragem de ir lá tratar dele. E ele estava ardendo em febre e ia morrer. Aí Gesiel, que embora escravo e lá nas galés remando, era sempre cordato, gentil. O chefe dele percebeu, bom, é esse cara que eu vou levar lá para cuidar do... Já que ele era escravo, quem vai cuidar desse romano, que era o Sérgio Paulo, é o Gesiel. Acontece que ele cuida com toda a dedicação por semanas a fio, e Sérgio Paulo se cura. Só que depois de se curar, Estevão, que era o Gesiel, é que fica com a doença dele. E daí o comandante do navio diz o seguinte: vou atirá-lo ao mar. Que era isso que se fazia com os doentes. E vejam o que é a missão quando a gente está com Cristo, né? Esse romano, Sérgio Paulo, pediu segredo e disse o seguinte: eu não posso matar esse homem que me curou. Eu vou encostar no primeiro porto que tiver e vou largar ele. Tu não conta para ninguém, porque senão eu sou preso. Tu não conta para ninguém, mas eu não vou te matar. Só que com a doença que ele estava, todos achavam que ele ia morrer. Foi quando ele começa a trabalhar com Simão Pedro e troca de Gesiel para Estevão. E olha as coincidências do destino. Quem está nessa cidade de Neafatos, que era a principal cidade da ilha de Chipre? O próprio Sérgio Paulo, também doente de novo, outra doença. E quem é que ele chama para curar dele de novo? Barnabé e Saulo. Porque ele ouvia que esses 2 discípulos de Cristo estavam curando. E ele chama, então, lá para a casa, o palácio. Quando eles chegam lá, ele ainda pede provas do Cristo. Saulo diz o seguinte: Cristo é tão bondoso que mesmo antes de nós o conhecermos, ele já está trabalhando em nosso favor. Aí o procônsul Sérgio Paulo pergunta para Saulo: quando é que Cristo trabalhou em meu favor? E Saulo, inspirado pelos Espíritos Superiores, diz essa revelação que era um segredo entre eles. Lembra lá nas galés? Lembra quando tu estava a caminho de Chipre, que tu era mais jovem, 10 anos antes?
e que estava doente? Lembra quem te curou? Era Estevão. Então, Estevão só fez aquilo te curando por obra do Cristo. E aí, o Sérgio Paulo se encheu de lágrimas, foi curado novamente. E aí, Barnabé ficou muito surpreso com aquilo com aquelas palavras do Saulo, que ele não conhecia esse fato, né? E percebeu o quanto de inspiração e de iluminação superior tinha Saulo. Isso foi tão grande que aí Barnabé disse o seguinte: Saulo, com isso que te aconteceu hoje, com a inspiração dos Espíritos, com o dom da cura que tu tem, a tua grandiosidade, tu deve trocar de nome. E foi quando Saulo passa a se chamar Paulo. Então, Paulo, de jovem, de orgulhoso, de judeu, de fariseu, de perseguidor dos cristãos, passa por toda essa questão junto com Estevão, né, com Abigail, e aí vem entender o Cristo através da dor. Cristo lhe aparece, lhe chama, ele aceita o encargo, trabalha a humildade e se transforma nesse grande apóstolo, dando uma lição que atravessa os séculos. Então, Saulo se transforma no grande Paulo. Então, a mensagem que fica, irmãos, é que nós, embora não tenhamos toda essa grandiosidade, podemos, agora que conhecemos a mensagem do Cristo pelo Espiritismo, tentar deixar para trás o homem velho, o Saulo que nós todos temos, para fazermos os esforços necessários para, junto com Cristo, nos tornarmos Paulo, ou parecido com isso, sendo, dentro da nossa pequenez, apóstolos modernos do Cristo que conta conosco. Muito obrigado. Que a paz e a luz do Senhor continue conosco.